Boa noite, Mas, pessoal. Estamos começando mais um Analista do Caos. Hoje estamos fazendo aqui pelo perfil do Analista do Caos no Instagram, porque estivemos com alguns problemas técnicos e não podemos fazer pelo Facebook. Mas o importante é que estamos aqui com vocês e hoje eu estou com a presença do meu querido Daniel Paiter e do meu querido Ronan Oliveira. Boa noite, Daniel Paiter, nessa longa estrada da vida. boa noite, Glauco. Prazer estar aqui de novo nos Analistas do Caos. Boa noite ao queridão aí, Ronan. E hoje temos bastante coisa para conversar, né? Tá rolando brigas no país, tá rolando Olimpíada. Hoje tá show de bola. Boa noite. Gostei do figurino do Ronan, hein? Boa noite, Gostei do Ronan. figurino Seu do Ronan. figurino tem algum nome de seu figurino, Ronan? Ou é figurino da casa? Não, é roupão de ficar em casa, né? E aqui é como é que é o nome, Céu? Gente, esqueci. É Dormiu. uma toalha. Toalha que Não, você lavou o cabelo. isso aqui é uma coroa africana, é um turbante. Um turbante que a Fel Turbante. fez, que eu lavei o cabelo, passei creme, aí eu coloquei o turbante para ficar ainda mais fofo até amanhã o cabelo. Eu hoje também dei um trato na minha careca. Fazia 2 semanas que eu não raspava o cabelo, então hoje, né, para ficar bonito, eu dei um trato. Na verdade, eu tenho que agradecer a voz, que foi ela quem deu esse trato na minha cabeça. Mas, como começando de verdade, né? Boa noite, Glauco. Boa noite, Daniel Paiter. Boa noite, pessoal que está entrando. Silene, maravilhosa da Prego Arts. Boa noite para todos vocês que vão assistir essa live depois. A gente realmente tem muitos assuntos para falar. Quero colocar na pauta também a morte do menino, filho de uma cantora de forró, que infelizmente, né, suicidou-se por causa de comentários reiterísticos e maliciosos perversos da internet. Pois é, isso é uma coisa, né, que foi bem triste essa semana. Podemos até começar falando sobre isso. Sim. Ronan, passe a notícia para quem não viu, porque não foi uma coisa que se noticiou nos grandes jornais, para variar, né? É porque tem uma coisa, né? Existe um combinado de não se noticiar, de não noticiar suicídio, né? Porque o suicídio é contagioso, infelizmente. Se você começa a noticiar, começa a acontecer cada vez mais, a pessoa se vê naquela mesma situação, acha que aquilo também é uma saída. Então, realmente, não se noticia. Mas o assunto aqui, realmente, né, não é em si o suicídio do menino, sabe? Ele, Mas o motivo. infelizmente, mas o que aconteceu, gente? Ele fez uma postagem numa rede social, uma brincadeira com um amigo, que seja uma brincadeira ou não uma brincadeira, mas ele recebeu uma enxurrada de comentários homofóbicos por causa de uma postagem que ele fez. E isso é um absurdo. Eu responsabilizo cada pessoa que fez a postagem homofóbica lá, cada pessoa que foi no perfil dele, assistiu aquilo e podia ter simplesmente ignorado. Eu responsabilizo essas pessoas que foram lá e fizeram isso por maldade, por perversidade, gente. Se você não gostou da brincadeira, não gostou do que aconteceu, ele não fez nada demais. Nada demais. Se você não Eu, gostou, sinceramente, eu não vi. simplesmente Eu não vi o vídeo. O que tinha nesse vídeo? nada demais. Nada demais. Eles brincam de quase dar um beijo um no outro. Além disso, nada demais. O que é isso? O que é isso? Quase dar um beijo um no outro. Independente do que, se ele for gay, se não for, se eles são amigos, se é uma brincadeira, se é uma coisa séria. Ele está no perfil dele, no espaço dele, fazendo essa brincadeira.
Mas os comentários dizem que foram muito pesados. Foram tão pesados que mataram uma criança. Daniel, tem alguma coisa a falar em relação? Pois olha, eu não li sobre o caso, mas nós podemos, não sobre o caso em si, né, mas como o Ronan falou, primeiro, o suicídio é um problema que é de saúde pública, né? Alguns países consideram um problema de saúde pública, como o Japão, a Coreia do Sul, né? Japão, Coreia do Sul, os países nórdicos têm altos índices de suicídio com causas mais ou menos mapeadas e que já são considerados problemas de saúde pública. Então é interessante ver isso aí, né? É olhar o suicídio não como uma coisa estereotipada, mas como um problema a ser estudado, identificado. Esse é um ponto que os países civilizados, né, fazem. No Brasil, felizmente no Brasil, a gente está sofrendo um processo anticivilizatório. Eu não vou entrar em detalhes, mas daqui a pouco a gente vai falar. E outro ponto é 16 anos, você falou? Isso, um adolescente. Eu acho que nem 16. 16 anos. 16 anos ainda é um menino que não tem maturidade. Só um pouquinho. É um menino ainda que não tem. É um menino que não tem maturidade suficiente para entender certas coisas. E essa geração, se ele é 16 anos, ele é um milênio. Então, ele nasceu ali em 2024, 23, 24. E eles cresceram com um peso muito grande vamos dizer assim, na formação social, na estrutura social que o cerca, muito grande das redes sociais da internet. Então, esse tipo de punch é muito grande, eu acredito, para esse tipo de adolescente. Por exemplo, se eu falar uma besteira na internet e receber uma enxurrada de coisas, eu, sinceramente, não estou nem aí. Né? Eu não me afetaria com nada. Já tive discussão política no Facebook, já xinguei também. Mas é falta de maturidade, o suicídio é um problema, e um retrato do nosso tempo. Aí é uma coisa mundial. Né? Um fenômeno de um retrato do nosso tempo em que a informação corre desvairada. Há esse fenômeno da virulência, né, de mensagens. E a virulência é muito ruim porque você tem uma fake news. Né, ele dispara de maneira exponencial. Aí você não segura mais, mas aquilo é mentira. Então é um retrato do nosso tempo e a gente tem que observar isso com cuidado, porque pode acontecer de novo, deve já ter acontecido muito no mundo isso, e a gente tem que ficar atento, né, gente, com isso aí, porque é uma loucura. Isso é um fenômeno do nosso tempo. Porque é a filha da cantora, né? Exatamente, exatamente. A filha da cantora deve ter uma presença na mídia, mas já deve ter acontecido com pessoas anônimas, vamos dizer assim. Né? Então tem que ter uma atenção muito grande nisso aí. Né? Ter uma atenção muito por isso que eu digo, né? O que a gente faz, o que a gente fala, seja na internet, tem um peso muito grande. Tem que pensar que às vezes você vai escrever alguma coisa na foto de alguém, na postagem de alguém, e o Daniel até falou que ele tem 16 anos, mas não. Né? Pode ser um gatilho que vai desestabilizar uma pessoa adulta, inclusive. Às vezes a gente não consegue ver uma violência que foi cometida com a gente muitos anos atrás, eu abro aqui a internet, vejo essa violência, vai gerar em mim um gatilho que vai me deixar triste, que vai me deixar depressivo, que vai me levar a ter pensamento suicida, que vai me levar a cometer um suicídio. Então a gente tem que realmente se responsabilizar com muito cuidado, sabe? Se responsabilizar e tomar muito cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente faz. Gente, começa a usar bloco e evitar as postagens que você não gosta. Se você não acha legal, passa dela. Não precisa escrever. A gente tem que separar também a questão de opinião e crime.
sabe? A opinião é, eu não gosto de banana, eu não gosto de azul. Quando você começa Verdade. a se intrometer na vida de outra pessoa, não é opinião. Ontem nós conversamos, ontem não, terça-feira nós conversamos sobre isso com o Gabriel, Gabriel Glauco, esse problema da opinião. Eu tenho liberdade de opinião, então eu sou a favor, por exemplo, de começar a roubar banco. Mas isso aí não é opinião, meu filho. Isso aí é apologia ao crime. Você não pode ser a favor de assaltar um banco. Então a gente não tem mais esse limite, né? A gente não tem mais a coisa virou bagunça, uma loucura. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, agora eu me lembrei aqui, incitação, você levar uma pessoa a suicídio é crime. Sim. É um crime previsto no Código Penal. Sim. Eu não sei Até direito se como é que se você, aquela brincadeira que todo mundo faz quando vê alguém pronto para pular de algum lugar, você fala, pula! Se a pessoa pular, você pode ser responsabilizado. Sim. Todo mundo faz, não, que eu não faria uma coisa dessa. Cara, todo mundo faz. Todo mundo assim, nem que fale assim baixinho. Não vamos querer dizer que a gente não faz, porque todo mundo faz. Não, mas é porque todo mundo, gente, todo mundo é muita coisa. Todo mundo significa que você tem que aferir cada ser humano que existe, que já existiu e que vai existir, e a resposta dele seria essa. Só que, se for assim, é uma resposta de instinto, é uma coisa que não mudaria de jeito nenhum. Então, eu realmente não faria isso. Para mim, a vida é preciosa. Talvez a maioria. A maioria, então. Não, então vamos passar para a maioria. Alguns fariam. Mas para mim, a vida é realmente preciosa. A pior pessoa do mundo, o cidadão mais perverso, o mais cruel, independente de quem seja, para mim, até a vida dele é preciosa. Tem um filme chamado Redenção, com Michael J. Fox, que conta a história do cara que fundou uma gangue dos Estados Unidos chamada Gangue dos Aleijados. Ele vai para o corredor da morte. E poucos anos antes dele ir para a cadeira elétrica, né, de acontecer, dele ir mesmo, que é o que tinha que acontecer, ele começa a escrever livros infantis e ele desvia de milhares de crianças do caminho de entrar em gangues. Então, nos últimos anos, ele está condenado, ele não tem que fazer nada. Então ele começou, olha, não, vou escrever livros infantis para que as crianças não entrem em gangues. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A Winnie Mandela foi visitá-lo na cadeia. A sentença dele foi mudada para perpétua. Porque, independente da crueldade que ele era, gangue dos aleijados, eles aleijavam as pessoas, as outras gangues e todas as coisas assim. Mas vejam a mudança. Então, onde há vida, há possibilidade. Claro que é difícil, né? Tem vida, tem gente que sobe aqui e fica difícil. Mas é por isso que a gente tem esse contrato social. É por isso que a gente tem esse contrato social chamado leis, né? Justiça, tudo isso. E você você falou um pouquinho da pena de morte aí, né? Relacionou a pena de morte ao assunto. Eu também já pensei muito sobre a pena de morte e muito sobre o sentimento de vingança, né? Porque a pena de morte, os americanos, eles falam, não é vingança, é justiça, né? Tipo olho por olho, dentro por dentro. Mas, pensando no sistema todo, a pena de morte, ela não é civilizada. O Estado não pode matar, por mais cruel que seja a pessoa. O Estado vai prender, vai isolar o sujeito, vai tratar o sujeito. Mas a pena de morte, é muito difícil você defender a pena de morte num lugar mais civilizado, né, com nível educacional maior. Aqui no Brasil, então, seria uma tragédia. Eu já pensei a pena de morte aqui no Brasil, seria uma tragédia. E os americanos, o Trump andou autorizando umas execuções lá na Justiça Federal, mas eles também, tem muitos estados que têm pena de morte, mas fazem 20, 30 anos que não executam ninguém, porque
sabem que não dá mais, né? É muito difícil você executar uma pessoa, é muito difícil para o Estado moderno, para o conceito de civilização moderna fazer isso. Mas o Ronan falou uma coisa bacana, né? Por mais que suba, né? Por isso que existe a Constituição, né? Porque se nós fôssemos livres para agir sem um freio, ia ser uma tragédia. Por isso que a gente tem que andar dentro da lei, a gente tem que respeitar as eleições livres, né? Não vou falar de ninguém aqui em específico. Quero só dar boa noite aqui para a Regina do Espaço do Chocolate. Regina, que já me alimentou muitas vezes. E também aqui mas aí é bom, hein? O canal do Preto Gordo. Canal do Preto Gordo, maravilhoso. Internet não foi e nunca será terra de ninguém. E eu quero aproveitar também, já que você já deu um abraço, mandou um abraço também, vou mandar um abraço para o meu amigo Marco Antônio Crozeta, que mora lá na Itália e sempre está assistindo a gente. Quando ele não consegue assistir ao vivo, ele está lá dando uma procurada na página. Mas já estamos internacionais. Olha, italiano. Tchau, velho. Me piace aqui. Ele mora lá em Verona. Verona? Não conheço. Também não. Verona, para mim, é aquele carro lá que era junto com a Apollo, né? Da Auto Latina. Auto Latina. Falando em Auto Latina, nada a ver com Auto Latina, mas foi derrotada a PEC do voto impresso. Por 23 votos a 11. Então, não teremos... Ainda, foi derrotada agora a PEC, mas ainda vai para votação para os 500 e tralalá, como diz a voz, de deputados. Foi uma vitória da oposição, Daniel? Olha, a derrota da PEC foi uma vitória da sanidade. Nós estamos assim no Brasil agora. Você tem que provar que a Terra, por exemplo, é redonda. Aí você tem que ir para o Congresso, debater, olha, a Terra é redonda. Aí o cara fala, não, a Terra é plana, a Terra é um quadrado. Não, você fala, não, a Terra é redonda. O nosso astronauta subiu lá em cima de foguete, ele viu que a Terra é redonda. Inclusive, ele entrou no governo de um cara que come bosta. Não, desculpa, não come bosta, desculpa. Que é um cara que é negacionista, né, dos princípios científicos. Então, a gente está discutindo isso. Olha, eu tenho vontade de pegar o martelo e bater no meu polegar, porque nós estamos voltando para trás, discutindo voto eletrônico, isso aí já está resolvido. O Brasil é um país que tem os sistemas mais avançados de voto no mundo. Você vota, meia hora depois você já sabe quem é o presidente, tudo organizadinho, o sistema é fechado, não é ligado na rede, tem 50 firewall, o sistema tem padrões de revisão e de verificação. Faz 20 e poucos anos, quase 30 anos que está rodando, e o Bolsonaro não trabalha, não faz nada, só enche o saco. É aquele cara que, sabe, trabalha naquela empresa e só enche o saco e fofoca o dia inteiro e não cozinha um arroz, um feijão, não lava uma louça e fica perdendo tempo nessa merda desse voto impresso. O negócio do cara é confusão. Ô, Glauco, você lembra quando nós jogávamos bola? Tinha uns caras lá que só faziam confusão, né? Cara, eu não aguento falar sobre isso, voto impresso. Meu Deus, o cara tem uma pandemia para cuidar. O país está quebrado, o país tem que se desenvolver, as crianças precisam estudar, o SUS precisa funcionar, um monte de coisa para fazer, infraestrutura, e o cara fica nesse atraso de vida, nessa babaquice, nesse bobajal de voto impresso. É uma coisa impressionante. Nem no Paraguai acontece essa baixaria. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu postei no Facebook que eu sou a favor da volta da ficha no ônibus.
Porque com a ficha do ônibus metálica, a gente conseguia trocar na banquinha por cigarro solto, por bala, por ficha de fliperama. Agora a gente não consegue fazer mais nada disso. Ronan, sua opinião sobre o voto impresso? Bom, gente, eu tô um pouco mais pessimista quanto a isso. Acho que não foi nenhuma vitória, porque não dá para, né, considerar vitória, discutir sobre atrasos, sabe? Não dá para considerar vitória isso. É você entender que, em vez dos nossos representantes discutirem coisas sérias, coisas urgentes, coisas emergenciais que estão acontecendo, que vão acontecer, que a gente pode ter aí mais problemas, tem outra cepa de Covid, tem outra doença que já matou uma pessoa na China e tudo. Em vez de pensar qualquer outra coisa, pensar... Não sei, tem milhares de coisas para pensar. A gente está discutindo uma coisa que já está certa. Sabe? Me parece que a gente está queimando de novo outra biblioteca de Alexandria. Todo conhecimento até aqui agora não serve. Vamos queimar tudo, vamos começar do... Como assim, gente? Que atraso é esse? Por que voltar? Por que voltar? Eu acreditava que a mente humana, depois de expandida para uma ideia nova, não voltava ao estado anterior. Parece que é muita perversidade. Eu não conhecia o Bolsonaro. Parece que é muita perversidade, é feito para realmente distrair as pessoas. E se a gente está achando vitória, gente, eu acho isso extremamente perigoso, porque ele já esboçou, né? Literalmente, esboçou várias vezes que não vai ter eleição se não tiver o papel. O voto impresso. Não vai ter eleição se não tiver isso. Se ele já esboçou isso várias vezes, então a gente está correndo risco na nossa democracia dele realmente, de alguma forma, impedir que tenha eleição no ano que vem. É incrível. Hoje eu li, Ronan, que é o seguinte, né? Essa folia, essa putaria, né? Essa putaria que esse presidente faz tem uma série de repercussões. E o PIB hoje, né? O PIB, quando eu falo PIB, é a High Society, que é responsável pelas grandes empresas do país, setor de exportação, produção de bens duráveis, está preocupado, porque se acontecer algum problema nas próximas eleições no país, o impacto econômico no país vai ser enorme. Porque, por exemplo, os americanos, eles têm ojeriza disso aí, entendeu? Nosso comércio com os Estados Unidos, eu acho que os americanos são a segunda, terceira nação que a gente faz comércio. Se a gente fizer alguma besteira aqui, vai vir retaliação forte. Os argentinos também vão chiar. A comunidade europeia, então, nem preciso falar, né? Então, gente, esse cara, ele tá viajando na maionese, ele continua deputado baixo clero, ele acha que ele está lá no Rio das Pedras, entendeu? Ele acha que ele está colocando outdoor lá escondido à noite para a eleição, está viajando na maionese, está envolvendo militar, ele está criando uma confusão que é, como o Ronan falou, um problema que não existe. O país está cheio de problemas que existem. Violência urbana, urbanização, saúde pública, educação pública, a pandemia, a economia. Isso o cara não fala nada. Não. Se você perguntar para o cara sobre economia de energia elétrica no país, faz uma pergunta para ele, e o Procel? Era um programa de economia de energia elétrica que envolvia tecnologia, melhor distribuição, etc, etc. Pergunta alguma coisa decente para ele. E o SUS, Bolsonaro, o que você acha? Ou como é que está a habitação popular? Como é que estão? Ele para e fica... Ele já fala assim, não, eu vou dar voto impresso. Ele só fala bobagem. É Globo lixo, voto impresso. E amanhã, se esse negócio do voto impresso esfriar e for reprovado na Câmara, amanhã ele vai inventar uma nova bobagem, como já inventou tantas, né? Lembra da a vacina, ele falou que vinha com chip chinês. É uma piada, né? A cloroquina, lembra ele dando
cloroquina para Ô, ele. Daniel, É tudo. Daniel, vira de lado, assim. Vira de lado. Olha, cara, tá nascendo um bico de jacaré em você, cara. É, Eu gosto aqui, ó. E olha que eu não tomei a O segunda canal do dose. diretor está falando aqui, ó. Perversidade é pouco. O dito cujo já interrompeu o fornecimento de medicação oral para os portadores de câncer. é. Não, Então, o cara, ele não administra como o país. são Ele não... é só voltar atrás, é só retrocesso. Apesar disso tudo, as regiões sul e centro-oeste aí estão fechadas com ele. Eu acho que não, canal do Preto Gordo. Eu acho que o Sul tá acordando. O Bolsonaro não vai se criar aqui, não. Por exemplo, em Curitiba, que é onde eu vivo, vamos dizer assim, 60% votaram nele, 65%. E 35%, 40% já estão falando assim, que cagada que eu fiz. Né? Inclusive, pessoas muito próximas a mim já falaram, olha, que cagada que nós fizemos e vamos votar no Lula. Ou em quem for lá, né? Não sei A se terceira via. A terceira via. a terceira via, porque estão assustados. Eu acho que em Santa Catarina, eu acho que mais para o interior de Santa Catarina é mais Bolsonaro, né? Mas aqui, assim, a região litorânea, aqui, o O Itajaí ali, meio que deu aí esse pessoal também já meio que se arrependeu. Tem aqueles que são, que não mudam, né? Que são os Minions mesmo, mas a grande maioria que votou nele, como você disse, já se arrependeu. Já não. não dá, né? O cara vai com sede demais. E se ele tentar alguma coisa, vai dar um rebuliço. Eu não sei se ele vai conseguir aguentar, não, viu? Porque, como diz tem um comentarista da Band, que ele faz o programa O É da Coisa. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Qual o problema? O É da Coisa, 6 horas todo dia, na rádio. Não ouço a rádio, só vejo televisão. Eu estou vendo aqui o nome dele aqui. Mas ele diz o seguinte, dar o golpe é fácil, né? Você pega o comandante do exército, põe as tropas na rua e pega o Reinaldo Azevedo. Então o golpe é fácil, põe a tropa na rua, pega as PMs e para manter o negócio. Num país de 210 milhões de pessoas. E para manter, você acha que ninguém vai discutir? Você acha que no Nordeste lá, algum político lá não vai querer entrar na bordoada por causa disso aí? O canal do Preto, assim, o canal do Preto Gordo disse que teve uma pesquisa que foi divulgada ontem, que o povo de Santa Catarina o Sul ainda está apoiando. Aqui em Santa Catarina, inclusive os políticos que apoiavam o Bolsonaro já estão fora aquele senador Jorginho que está na CPI. Dos políticos que eu conheço, que eu acompanho, a maioria já está pulando, porque o Bolsonaro, tudo isso que ele está fazendo, a questão do voto impresso, essas coisas, é porque ele sabe que ele vai perder. Ele já está arrumando a desculpa. Ele, se ele aprontar alguma coisa, eu tenho medo, porque mesmo que ele se dê mal, acho que vai ter violência. Vai ter muita violência. Vai acontecer que nem aconteceu nos Estados Unidos, cara. E ele tá blefando, só que ele tá blefando estranho, porque ele tá blefando seu gato, entendeu? Então é uma coisa louca. Eu acho que ele acha que está no Rio de Janeiro. O Brasil não é o Rio de Janeiro. Ele tem seguidores que são loucos. Loucos. Não, isso é verdade. Além de serem loucos, tem poder, tem status, tem privilégio. Sim. Tem privilégios, né? Tem os loucos, que são aqueles loucos ensandecidos, aqueles que ameaçam, que nem foi o rapaz lá que me ameaçou. Tem aqueles que não são porra nenhuma, mas somos Bolsonaro. E tem os Bolsonaro forte. Mas eu acho que mesmo os Bolsonaro fortes, os Bolsonaro louco ensandecido, não vai rolar. O problema é que o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Temos que tirar o PT.
Porque não era o Bolsonaro é o melhor. Não, temos que tirar o PT. Aí, para tirar o PT, a gente tem o Bolsonaro. Tinham outras opções muito mais interessantes que o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro era o carinha da mídia, era aquele que aparecia sempre, era o que falava o que você queria ouvir. Esse era o cara. Na verdade, o que Aí eu, de agora, novo, para tirar o Bolsonaro, não, eu nunca gostei do Bolsonaro, não votei nele, nem no primeiro nem no segundo turno, e também não votei no PT. Agora está aquela coisa, temos que tirar o Bolsonaro. Para tirar o Bolsonaro, a gente só tem a opção do Lula. Não é bem assim. Vai fazer outra merda. Já fizeram a merda de colocar. Mas não é, Daniel. Já fizeram a merda de colocar o Bolsonaro, agora vão tirar o Bolsonaro para colocar o PT de novo. Então não adianta porra nenhuma. E nós aqui, ó, como diz o Datena, o Lira, que é presidente da Câmara, ele quer fazer semipresidencialismo, com o primeiro-ministro e tal, entendeu? E seria, o presidente viraria um chefe de Estado e o primeiro-ministro comanda o país, só que o primeiro-ministro ele é eleito por voto indireto, etc e tal, né? Agora, eu não sei, né? Tá confuso o negócio. Agora, o problema é o seguinte, né, pessoal? O golpe de 64 já foi... O golpe de 64 já deu uma atrasada no país. Muita gente fala que não, mas o país avançou. Olha, o golpe de 64 não foi uma boa, tá? Mesmo economicamente. Só que o golpe de 64 veio muito petrodólares para o Brasil. Né? Então, os americanos pagaram. Eu até brinco, né? Em 64, houve um golpe aqui. Com a ajuda dos Estados Unidos, sim. Eles fizeram o quê? Desembarcaram tropas? Não. Eles desembarcaram um cara da CIA com um talão de Shakespeare. Foram comprando todo mundo. Entendeu? Agora, o Brasil, gente, 2021, como o Ronan falou, nós estamos pensando em golpe. Meu Deus, o mundo desesperado. A gente tem um problema de desenvolvimento sustentável, agora urgente, com alta temperatura em alguns lugares do mundo, frio no Brasil chegando aí de maneira absurda, enchente na Europa, enchente na China. Ou seja, nós precisamos de solução sustentável, precisamos de desenvolvimento sustentável, uma série de diretrizes para viver de maneira diferente no planeta. E aqui no Brasil nós estamos querendo cortar a Amazônia, pensando em golpe. Meu Deus, mas é uma burrice sem tamanho. É sem tamanho o troço. De José F. Jardim, presidente da CUFA do Paraná. Opa, seja bem-vindo. José da CUFA. Você falou do frio, mas você é novinho, não lembra, né? Mas esse frio que teve agora, esse frio pesado, ele já existia. O que aconteceu? Não. O que aconteceu? Com as mudanças climáticas, o frio rigoroso, que nem tinha antigamente, ele foi sumindo. Aí agora, com a história da pandemia, que o mundo deu uma parada de 1 ano, mais ou menos, deu tempo da natureza dar uma respirada. Isso quem eu ouvi falando foi um meteorologista. Esse frio de agora é o frio normal. É o frio de verdade. É o planeta o que a gente não estava vivendo era o frio do ano passado. Mas, Galco, o problema não é o frio ou o calor. O problema são as variações de temperatura. Entendeu? Você tem... no planeta, você está tendo uma agitação maior de temperaturas. Foi feita uma pesquisa que a Amazônia ela estaria emitindo mais carbono do que sequestrando. Sim, eu vi. Cara, isso é um problema. Isso é um problema. Outro problema, o planeta Terra estaria emitindo mais radiação. Tá? Então, estaria esquentando mais. Isso aí, a longo prazo, nós estamos perdidos. A longo prazo, nosso. Bom, exemplo, isso assim, né? Isso é culpa. John cozinheiro, que maravilha. O chefe John entrou também. Mas é incrível pensar que isso tudo também é por muita interferência nossa, né?
Eu não sei se vocês sabem, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a bomba Fat Man e Little Boy, o enxofre que elas liberaram no globo diminuiu 2 graus a temperatura do planeta aquele ano. Dá para entender isso? A quantidade de enxofre, 2 bombas, 15 megatrons, 15 megatons, a mais poderosa que tinha. Hoje, a menos poderosa tem mais de 100. Então, diminuiu 2 graus do planeta. Por isso que a gente chama de inverno nuclear também, né? Se a gente tiver alguma coisa... Ô, Ronan, isso que depois de caírem as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a Inglaterra, a Índia, a China, fizeram centenas de explosões teste. Inclusive o atol de Bikini, né, o mais famoso local lá de explosões teste, emitindo radiação na atmosfera. E, meu Deus do céu, ainda bem que a gente parou com esses ensaios, mesmo na Coreia do Norte, na Coreia do Norte, sabe que o Bolsonaro devia ser presidente da Coreia do Norte? Não devia? Lá ia encaixar a vaga casa certinho. Bolsonaro, leva teu currículo lá. Lá eles gostam de jogar míssil por cima do Japão, eles gostam de provocar o Coreia do Sul. Eles lá, olha, é só bandalheira, né? Então vamos mandar agora que o Daniel falou isso, vocês acham que se o Bolsonaro não tivesse todos os problemas que ele está tendo aqui com a questão da pandemia, ou seja, está ocupando ele, né, com os assuntos da casa, que se a gente tivesse num governo assim, que tivesse indo, não que fosse um belo governo, porque eu duvido que ele faria um belo governo, mas que tivesse indo, que ele não tivesse com que se preocupar dentro do país dele, ele ia provocar os países vizinhos? Eu acho que o Bolsonaro, ele é aquele cara que ele vive disso. O barraco está dentro dele. A gente podia não ter nenhum problema aqui no Brasil, ele ia arranjar uma confusão. Sabe? Ele é aquele cara de, não sei quem mora no condomínio, mas tem um cara do condomínio lá que só arranja confusão por causa de festa, por causa de carro na garagem, por causa de lixo no corredor. Nossa, cara, problema de garagem aqui é o inferno, cara. Ô, Ronan, você não acha que o Bolsonaro é um sarna? Ele é um cara da confusão, ele nunca cuidou de nada. Não teve uma pizzaria, uma padaria, ele nunca consertou nada, ele trabalhou no exército um tempo, já arranjou confusão, porque foi expulso. Entendeu? O cara, o negócio dele é armar, amarrar. Não tem nenhum segredo, não é nenhuma surpresa, não é nada surpreendente. Antes da eleição, 3 anos atrás, 4 anos atrás, já foi avisado que ele não era uma pessoa, que ele era uma pessoa perversa. Quando você via os vídeos dele, ele falando, não, tinha que ter morrido, era mais na ditadura. Não, eu faria o quê? Colocava o exército na rua, fazer uma guerra civil, preciso de guerra civil para morrer mais gente. Quando ele fala sobre os quilombolas, quando ele inventa a história do kit gay, quando ele... Tava tudo ali. Todo o trailer do filme... Ninguém foi enganado. Todo o trailer do filme estava ali. Tinha coisa até que não passou no filme. Estava ali o trailer. Mesmo assim, a gente deixou que isso acontecesse. E eu falo a gente deixou porque, infelizmente, a gente não conseguiu se reunir como sociedade ainda para poder organizar o nosso país. Justo, canal do Pedro. Todo mundo sabia com o que estava lidando. Assim como Lula, todo mundo sabe com o que está lidando, com o que vai lidar. Eu vou falar assim, para o povo preto, direita não é a resposta, esquerda não é a resposta, centrão não é a resposta. Para resolver os problemas sociais que eu passo por eles, que eu vou ver meus filhos passando e tudo, eu preciso de alguém que me represente. Não tem na política alguém que me represente.
tem alguns nomes muito bons, mas que não têm a força política para ser. Né? Então, eu tinha uma professora na 5ª série que ela falava uma coisa que eu não conseguia entender até pouco tempo. É uma coisa até pesada, né? E ela dizia que o Brasil é como se fosse uma criança que nasceu com uma doença que não tem cura. E ele cresceu. Você remedia daqui, remedia dali, faz um coquetel, mas não tem cura. Infelizmente, o nosso país não tem cura. Só se fizesse um reset. Parasse e começasse tudo de novo. Taca fogo e começa tudo de novo. Infelizmente. Vocês acham que mudaria alguma coisa no pensamento da população em relação aos políticos se o voto não fosse obrigatório? A gente já não vota direito, né? No Brasil, Talvez, assim, não justificando, Ronaldo, não justificando o fato da gente não votar direito, porque eu acho que a gente não vota direito mesmo, mas o fato de você ser obrigado a votar, às vezes você vota em qualquer bosta para se livrar do negócio. Não, mas peraí, ó. O sufrágio diz que você realmente é obrigado a votar. Mas você pode votar em branco, você pode votar nulo. Você não é obrigado a votar em alguém, por exemplo. Você pode votar só numa legenda. Você pode não ir justificar. Ronan, Então, a obrigação é Ronan, quando você mas fala... nós não temos consciência eleitoral. Nós não temos essa consciência eleitoral, social. Fala, Daniel, desculpa. Não, quando você fala assim do Brasil, eu entendo que nós temos graves problemas de organização política. E a política, infelizmente, é muito falha em mudar as coisas. E foi nessa tristeza institucional que nós temos, nessa sociedade que tem uma concentração de renda muito grande, que tem um abismo social, que a política só pode ser feita por partidos, os candidatos normalmente são de uma elitezinha ali, econômica, social, etc. E as coisas demoram muito a mudar. Né? Como a abolição da escravatura no Brasil, que foi tarde. Né? Aconteceu porque a coisa começou a ficar completamente atrasada no mundo, aí aboliu-se a escravatura. Não foi um movimento de baixo para cima. Né? Foi uma coisa que mudou por uma canetada, como a República. A programação da República também. Né? Foi a canetada, os militares fizeram um desfile lá nas ruas, o povo nem sabia o que estava acontecendo. E essa precarização trouxe o Bolsonaro. Criou aquele gap. Ó, tem um vazio. Né? Só que o vazio foi preenchido pelo pior cara que podia entrar ali. Né? E ele é maluco, né? Ele não tem nenhuma consciência de Estado, ele não sabe, ele é inconsequente, ele é patrimonialista, ele é ignorante, tecnicamente falando, sem querer ofender. Mas ele não tem muita capacidade cognitiva. A pandemia é um exemplo. A pandemia é um problema complexo, não é uma coisa simples de governar. E você não pode dar um problema complexo com uma pessoa que não tem capacidade cognitiva para entender aquele viés. E esse vazio, nisso o Ronan está certo. Né? A gente pagou caro o vazio político e de organização. Eu tenho um pouco de esperança, Ronan, de que desses erros nasça um Brasil um pouquinho melhor, que saiba se organizar, que vote um pouco melhor. Eu não sei se o voto é obrigatório ou não. No meu entender, o voto não deveria ser obrigatório, mas também eu não sei se o Brasil... É que os países são diferentes, né? Os americanos lá deixaram o voto não obrigatório e deu no que deu, né? Acabou entrando o Trump lá, que foi um pesadelo, né, para os americanos.
Eu não sei, mas o negócio é caminhar, o negócio é, sabe, fazer igual nós estamos falando aqui, conversar, debater, sabe, deixar com que um ditador caia no ridículo, que é melhor que depor ele. Né? Se o Bolsonaro cair no ridículo, sair por impeachment pelas vias legais, perder uma eleição, sair desmoralizado, é a melhor coisa que existe. Né? Não, nenhuma solução mágica substitui isso. Você tem que tirar o cara e falar, ó, cara, você é maluco e nós não queremos você. E colocar outra pessoa lá. Então ele tem que ser desmoralizado. Né? Mas o problema é o seguinte, né? Tem gente que está entrando nisso aí como se fosse um carnaval, brincando com uma coisa que pode trazer consequências muito graves para o país. E depois isso aí vai ter uma repercussão no futuro o próprio pessoal do Bolsonaro, né? Porque a história você não passa incólume, né? A história cobra contas bem caras. Eu posso dar aqui uns 20 exemplos disso aí. Então, sabe como é? E outra, é o que o Preto Gordo fala, a educação, a falta de educação, a consciência política. A gente não tem isso, a gente não forma as nossas crianças politicamente conscientes para entender o poder de um voto. Isso, fora os vários problemas sociais que no Brasil tem gente adulta que não tem RG. Tem gente adulta que vota porque recebeu uma cesta básica. Uma cesta básica Sim. São 4 anos de vida de merda que ela vai receber. Ela está morando num lugar sem saneamento, sem água, sem luz, sem nada, mas Sim. Ela recebe uma cesta básica Sim. Ou o deputado, o vereador contrata ela para trabalhar entregando panfleto e ela vota nele. Sim, são rincões, né? É como se fosse o voto de curral. Sim. Isso é um atraso danado. Qual a diferença? Se o voto não for obrigatório, o deputado X vai começar a juntar um ônibus com a gente para votar nele. Agora, o nosso último assunto, ele acaba pegando meio que de carona no nosso primeiro assunto, que você, Daniel, Ronan, comentaram no caso do menino, filho da cantora de forró, que talvez tenha faltado maturidade para ele para absorver aquelas informações. Aí mas isso. Mas assim, foi o que o Daniel focou mais nisso. Então, Daniel, para votar não é cedo com 16 anos também? Voto com 16 anos? Olha... Vai falando, eu vou pegar o negócio, mas vai falando. O voto com 16 anos, Ronaldo, não sei se você lembra, mas aconteceu no momento ali, pós-redemocratização do país, em 85, um pouquinho depois começou o voto de 16 anos, foi uma febre, foi uma campanha, inclusive facultativa, né? Voto com 16 anos não é obrigatório. Então havia um contexto no país que ninguém questionou. O pessoal, praticamente, eu me lembro, os debates, ninguém questionou muito o voto de 16 anos. Vamos fazer, é legal, é facultativo. Então eu acho bacana o voto de 16 anos, tá? Embora não seja, a pessoa não esteja uma maturidade. Porque é o seguinte, a maturidade legal, vamos dizer assim, 18 anos. Agora, é o seguinte, tem gente com 85 anos que não tem a maturidade, uma pessoa de 12, 13, 15 anos, depende muito. Eu sou contra, por exemplo, a maioridade penal, né, a redução da maioridade penal. Eu acho que é uma coisa muito delicada, principalmente no Brasil. O voto vamos dizer assim, é uma maneira de exercer a democracia positiva, interessante. Então, eu acho que não seja ruim, não. Inclusive, eu estava olhando a Raíssa, a medalhista de prata, e eu até fiquei preocupado. Falei, tomara que essa menina tenha um suporte familiar, psicológico, maduro,
suficiente para lidar com esse momento. Porque ela tem 13 anos. Né? Então ela é muito novinha mesmo para tudo isso. Mas aí depois eu vi uma reportagem, eu vi que ela tem uma mãe ali, coruja, né, que está de olho, que já falou que ela ganhou na medalha no dia e ela estava brincando, né? E segunda-feira tem aula, um negócio assim, né? Então, sabe, é isso aí. É aquela mãe que vai bater na mesa e vai falar, minha filha, parabéns, você é muito talentosa, mas vamos cuidar da vida. A vida é muito longa, vamos para a escola, você vai continuar com o teu skate, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer, muita calma nessa hora, né? A parte financeira, trabalhar tudo isso aí, entende? Então, a maturidade é isso aí, né? Você constrói e você tem diretrizes, caminhos que você precisa buscar. Então, o voto com 16 anos não acho ser problema no Brasil. E quando o pessoal mistura isso aí com maioridade final, etc., eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ronan? Aí a gente volta de novo para consciência eleitoral, educação social, todo esse tipo de coisa, né? Eu acho interessante ser facultativo justamente por isso. Porque nos falta uma disciplina. Na verdade, na LDB tem isso, né? Que é obrigatório que já no ensino médio tenham disciplinas que falem sobre a pátria, sobre o social, sobre política, sobre os deveres como cidadão. Como diz a parte do começo do hino nacional que foi tirado, né? Espero, Brasil, que todos cumprai o vosso dever. Então, eu acho interessante o voto com 16 anos, só que, para mim, falta esse cuidado com esses adolescentes de inseri-los na educação política também, né? Não é só colocar assim, vai lá e vota. Não, olha, quando você vota é importante por isso, o seu voto não é um voto de um dia, é um voto de 4 anos. Eu acho positivo, desde que, né? Bom, já existe o voto. Mais uma vez aquela coisa, né, gente? O voto com 16 anos já existe. A gente vai ficar discutindo se ele é bom, se não é. O ideal é fazer o quê? Criar uma política pública para que ele seja positivo. É essa a questão. Não é voltar e falar assim, não, a partir de agora, 16 anos não vota mais. Não pode mais votar. Não. É ir para as escolas, é trazer disciplinas, trazer bate-papos, a televisão, a mídia, trazer formações para que esses meninos, meninas, menines de 16, 17 anos façam uma formação política, entendam o quão poderoso é essa participação, né, para a nação, para eles também, para que eles façam parte, né, e cumpram o seu dever também como cidadão. Cidadãs. Rógenes. Nossa, Rógenes, quanto tempo não lhe vejo. Rógenes, grande coxa branca, coitado. Agora sim, vamos encerrar. Vamos passar para o Daniel aí. Você acabou de falar, né? Daniel, suas considerações finais. Sobre o voto? O voto aos 16 anos? Programa. Agora a gente vai acabar o programa. Ah, entendi. Agora você dá tchau, dá boa noite, faz propaganda. É a hora. Não, eu quero falar que eu sou falador. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. O Ronan, ele citou num ponto que eu considero fundamental na educação básica no país. Eu sou professor de ensino superior há 15 anos. E o pessoal me pergunta assim, mas a educação superior é importante para o país. Eu falo, olha, quer mudar o Brasil? Vai nas crianças. Aqui a gente não vai mudar nada. Aqui a gente não tem condição de mudar muita coisa.
Então, é a formação política, e quando eu falo política, pelo amor de Deus, né? A política no sentido mais são da palavra, no sentido mais filosófico, no debate, né? A política, gente, pressupõe diálogo. E o diálogo pressupõe movimento de ideias. A palavra diálogo quer dizer exatamente isso. Movimento de ideias. As escolas americanas, mal comparando, eu adoro fazer essas comparações, mal comparando que seja, mas eles têm a prática de debate. Você põe um assunto lá, qualquer assunto, sabe? Aborto. Aborto é um assunto extremamente complexo. Tão complexo que travou. Ele travou. Colocou ele? Ele mandou o convite e eu aceitei. Aí, tá vendo aí? Tive um probleminha aqui, acabou os créditos. Aí, mas não pôs. Acabou o crédito, mas não repôs. Não adiantou nada. Roteou de alguém lá. Olha a cara do cidadão. Tirar um print dessa tela. Bom, né, então vamos aqui encerrar nós dois. Então é isso aí, gente. Ó, o programa hoje foi legal. Infelizmente faltaram aí 2 combatentes. Estavam abatidos, Miau e Jefferson. Mas os assuntos foram extremamente pertinentes. É importante a gente debater essas coisas, né? Debater a política, debater essas mesmo que retrógrafos, esses assuntos aí do voto, né? Voto auditável, voto impresso, voto no papel, sabe? Mesmo a gente sabendo que, por exemplo, o Exército é das instituições que faz auditoria nas urnas todos esses anos, né? E a gente fala Sim. tão bem do Exército, o nosso Naro fala tão bem do Exército, de todas as tecnologias, da ética do Exército. Então, a gente sabe que essas distrações são realmente isso, né? Distrações. Sobre os outros assuntos, eu espero que o pessoal aí, né, comente um pouco sobre eles também, sobre o voto dos adolescentes, mas pense nessa coisa da formação sociopolítica. É tão necessário, gente, isso, formação sociopolítico, social, político, para a gente entender qual que é o nosso papel como cidadão, né? Então, agradeço todo mundo que assistiu, agradeço as interações, o canal do Preto Gordo sempre com, né, incríveis comentários e todos os outros que vieram aqui. Então, é isso. Boa noite, grande Glauco. E Daniel Piper, que já foi, né? Então, pessoal, queria agradecer vocês da presença, de estarem aqui assistindo, comentando. Tem aqueles que não preferem não comentar, mas estão sempre prestando atenção. A semana que vem a gente deve falar sobre a CPI, não sobre o que está acontecendo nessa CPI, mas sim se CPIs elas resolvem alguma coisa, se realmente vale a pena ter uma CPI, se não é só uma briga de ego, porque eu mando mais, eu vou ferrar você. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. No Facebook, quando a gente faz, tem lá um QR Code, que você pode ajudar a gente a continuar no ar, sempre trazendo conteúdo interessante para vocês e com qualidade, informação com qualidade. Não tem aqui, mas se você quiser fazer um Pix, analistasdocaos@gmail.com, qualquer valor a gente está aceitando. Não tem um mínimo. O mínimo é R$1, o máximo é você quem sabe. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, o canal do Preto Gordo, o rapaz ali que é aluno do Daniel Trisotto, se eu não me engano,
o Rógenes, meu amigo Rógenes, que há muito tempo eu não vejo. Galera, semana que vem a gente está por aí, ou no Instagram, ou no Facebook. Mas lembrando que terça-feira que vem, às 9 horas, no @programa Quem Tá Aí, eu e o Ronan estaremos de volta com o Égua Preto. Show O de Daniel bola. ainda não confirmou, mas se o Daniel não puder, a gente vai com certeza chamar um outro convidado para esse bate-papo, eu, Ronan, Égua Preto. Falou, galera. Um grande abraço e até semana que vem.